Flávio, agora voltando para o mercado de trabalho, tem aqui na tela um comentário do Pedro Caldas. Ele fala, olha, eu já uso inteligência artificial no meu trabalho, me ajuda e me causa dor de cabeça também. Sou segurança da informação. Vamos passar por uma nova revolução industrial. E aí, conectando com essa fala dele, eu queria que você nos falasse um pouquinho assim, existe limite para a inteligência artificial? Então, quer dizer, em tese, tudo que a gente ensinar para ela, ela vai aprender. Então, pode chegar um momento em que ela pode fazer todos os trabalhos que não sejam braçais? Não penso que pode fazer tudo, principalmente pelo seguinte, o mundo real é um mundo complexo, né? Pode ser que daqui a 100 anos eu esteja errado? Pode ser, mas pelo que a gente tem estudado, trabalhado, né, com IA ao longo do tempo, o mundo real é um mundo complexo, né? E o ser humano continua tendo ideias e demandas que são diferentes, né? O que a gente precisa hoje na sociedade, a gente não teria, né, em outras gerações. Então, o que acontece? Não penso que substituirá tudo, mas como o próprio Pedro disse, ela também causa muita dor de cabeça. Por quê? Porque quando ela não entende e executa errado, aí vem a pergunta, o que ela fez, por que ela fez e qual foi a consequência? Porque a gente também tem leis e é uma ferramenta que interage com o mundo real. Exemplo, Lei Geral de Proteção de Dados. Então não é qualquer dado que pode estar ali dentro. E os dados, uma vez inseridos na IA, um abraço, ele aprendeu o dado, você não registrou, ele aprendeu, é diferente, né? Então, quando você vai fazer, por exemplo, uma pesquisa científica, né? Realmente tem IAs que ajudam ao pesquisador. Só que uma das coisas que eu não abro mão, você lê a sua referência bibliográfica te dá autoridade sobre o assunto. E é uma coisa que eu já vi pesquisas de revistas que estão começando a contabilizar artigos que estão tendo, entre aspas, os caguetes de IA. Palavras extremamente repetidas, né, que não é comum ser humano falar, não é corriqueiro, ou que começou a ser tão corriqueiro a partir de 2024. E aí palavras que não apareciam quase nunca, começou a aparecer 60 mil vezes, 40 mil vezes. E pessoas que publicavam 2, 3 artigos antigamente, agora estão publicando 60. Né? Então, assim, aí qual é o preço disso? E aí a pergunta. O professor, eu acho que o professor ele é aquele que tem uma história, ele sabe do que ele está vivendo, e ele tem know-how, e ele tem experiência principalmente de vida. Né, de interação, e aí ele passa para assinar. A IA realmente daria a ele agilidade. Por quê? Porque ele, para produzir um material, ele já sabe o que ele quer, ele não está criando algo, ele está contando. Criar é uma coisa, contar é outra. Porém, um aluno, ele está adquirindo esse conhecimento ainda. Então, a IA, eu, por exemplo, sou pai, eu não acho que minha filha está em idade hora nenhuma, tem 8 anos, hora nenhuma ela está em momento de usar IA para começar a estudar. É ler, né? É fazer conta, quebrar a cabeça, incentivar a inteligência natural, né? Que eu acho interessante que todo mundo fala da IA, mas estão esquecendo da IN. Né? Então tem uma inteligência aí que é justamente a inteligência do seu dia a dia. Eu fico preocupada com a homogeneização das soluções, assim. De repente, as pessoas não vão criar. Né? A minha preocupação é essa. Vai ter ali um menu. Se todo mundo vai beber da mesma fonte, a gente não vai receber soluções muito iguais? Mas isso não é uma coisa meio... Porque você falou isso, eu lembrei da quando eu era da escola, estava na escola e que tinha enciclopédia. E todo mundo ia na mesma enciclopédia. Então, todos os deveres, trabalhos, eram todos iguais. Porque tinha aqui, né... Era Barça, Delta Universal, Delta Júnior, tinham poucas enciclopédias assim no mercado, né? E assim, será que eu fui prejudicada por isso? Mas se você interpretava. E são coisas interpretava nada, a gente, né? Só Não, copiava. Quando criança, gente, tô falando na verdade, criança. São coisas diferentes, porque quando ela fala em solução, é solução para tudo, né? Estou pensando na casa da escola. De beber numa mesma fonte do IA, sei lá, pesquisar alguma coisa igual a gente pesquisava na Barça. Era um livro, como os outros, não, né? Como ferramenta de pesquisa, pode, ela depende.
Depende do como que ela vai ser utilizada e o seu propósito. O professor utilizar ela para gerar um conteúdo, né, com gerar um conteúdo ou gerar uma estrutura para ele colocar o conteúdo, são questões, por exemplo, garantindo uma coisa que o pessoal não fala tanto, que é os direitos autorais, né, porque a IA é uma coisa que o pessoal não fala. A IA aprendeu. Quando ela aprendeu em cima de conteúdos que poderiam ter sido explorados. Não é simplesmente aprender. Por exemplo, se você quiser ler algum livro, você paga pelo livro. Né? Essa IA pagou pelo livro. E o conteúdo que está ali, que ela aprendeu desse livro, agora é público. E a pessoa que gerou? Que é, por exemplo, o problema que deu com os artistas, né? Não sei se você sabe, mas deu um problema em Hollywood há uns tempos atrás, que ninguém queria nada de IA nesse negócio, porque realmente a questão do direito de imagem, que eles vivem de imagem, né? Deu esse tipo de problema. Voltando à questão do professor, gerar por exemplo, eu quero gerar algum infográfico com um conteúdo que eu gerei justamente para eu poder utilizar em sala de aula, né? Aí você quer, por exemplo, monetizar isso, aí já é uma questão, quem é a propriedade? Porque você deu a ideia, mas quem executou foi a IA. Então é um problema que está sendo muito debatido, até nos países, né, europeus. Um exemplo, né, é que numa informação tem uma colega de trabalho que ela está na Itália, que justamente ela estava fazendo seu pós-doc e eles estavam tendo um problema porque os alunos estavam usando IA para gerar um vídeo, para gerar a imagem dele, para aulas online, o professor pedir para abrir a câmera, tá lá o vídeo lá da pessoa, do aluno, fingindo que estava na aula. Ai, que coisa terrível. Aí, então, literalmente um exemplo de fraude. Sim. Mas é muito, eu acho esse negócio, né? Viajei aqui, você fala nesse negócio, porque eu acho assim, gente, eu nunca ia ter pensado nisso. Você ia ter pensado nisso? Porque eu acho que assim, é valorizar a pessoa. Falar, coisa do cara, vai falar, nossa, isso é inteligente, né? Que é pro mal, mas é inteligente. Vocês viram, eu lembrei aqui de uma coisa, só um parênteses, do moço que usava a cafeteria dele para marcar encontros de aplicativo. E aí, quando a pessoa estava já 1 hora consumindo, ele falava assim, não vou poder ir, só que aí a pessoa já tinha gastado na cafeteria dele. É inteligente de marketing? Mas olha que falha de cara. Muito paia. Exatamente. Aí que tem uma coisa, né? Que, tipo, as pessoas usam... E eu acho que é igual tudo, né, gente? A gente já falou isso tantas vezes aqui, né? Que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, né? É como que a gente vai usar a inteligência artificial, eu acho, né? Assim, como que é mais o como que a gente vai usar, porque tem gente que usa para coisa ruim. E eu acho que aqui dá para a gente entrar em outro debate, né? Porque essa pesquisa que a gente embasou para fazer essa matéria, né, do Fórum Mundial, ela traz também a questão da importância da regulamentação. Porque, nesse caso, esse aluno que foi descoberto, se na universidade tem uma regra que sugere expulsão, não tem choro, vai ser expulso. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, assim. Como é que a gente vai regulamentar uma coisa que, em tese, a gente não sabe até onde ela vai, né? É complexo, né? Se antecipar, né? É muito complexo e com toda a tecnologia, né? Por exemplo, a LGPD é uma lei que demorou muito tempo para ser feita, porque foi debate em cima de debate, debate em cima de debate. Porém, quando ela foi aprovada, todos os fornecedores de tecnologia tiveram que se adequar. Não tem choro, não tem vela. Então, tiveram que se adequar. A IA, ela, para mim, ela tem que passar pelo mesmo quesito. Até, por exemplo, eu sou uma das questões que eu, além de pesquisador, das pesquisas, eu tenho aplicações que são frutos, né, dessas pesquisas. E aí, muitas delas não têm IA. Então, houve esforço, autoria e propriedade de quem gerou. Só que, e se por um acaso, a partir de agora, esse código aqui, cara... Esse código aqui, eu sei o resultado, mas eu não tenho tempo para desenvolver. Me dá ela aqui. Beleza. Aí ela participou dessa cocriação dessa parte do código. Aí a pergunta, como regulamentar? Porque parte do código foi utilizado através da IA, né? E aí ela vai ter direitos? Aí uma outra pergunta. Tá, mas eu paguei pela IA. Então ela só está me prestando serviço. É como se eu estivesse utilizando o Word... Paguei pelo Word e simplesmente vocês estão querendo me cobrar a autoria para a Microsoft porque eu utilizei o Word. É diferente, né, gente? Exato. Vamos lá, o Word a gente tem que pôr as letrinhas o Word, lá, né? Reativo. A IA já é criativa. Co-criação. Você não é remunerado pela criação?